Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Helder e sejam bem-vindos ao canal Matematique. Nesta aula de hoje estaremos desenvolvendo o gráfico da função do primeiro grau. Também deixarei aqui na descrição algumas atividades para que vocês possam estar treinando e se divertindo mais tarde, tá legal? Sem mais delongas, vamos nessa! A habilidade que será desenvolvida nessa aula é saber desenvolver o gráfico que expressa uma função afim. Exemplo 1. No início de sua carreira, o DJ Dog cobrava um valor fixo de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por pessoa que vier curtir o seu show. Descubra o gráfico da função que determina o valor que o DJ recebe por pessoa no show. Esse exercício ele pede para que você venha desenvolver um gráfico da função. Nesse caso, é viável que você forme etapas para construir esse gráfico, né? Aqui eu construí 3 etapas, como vocês podem observar. A primeira, descobrir a função. Segunda, construir uma tabela. E terceira, construir o gráfico. Legal? Então, se você seguir essas 3 etapas, você consegue construir o gráfico com facilidade, né? Então, descubra a função. Só relembrando, na aula passada, a função ela tem essa característica, né? Ó, f de x é igual a x mais b, onde b sempre vai ser o meu valor fixo e a o valor que vem estar variando conforme o tempo. Então, ó, no início de sua carreira, o DJ Dog cobrava um valor fixo de R$ 5,00, né? Então, o valor de b, você já sabe que é 5, e mais R$ 2,00 por pessoa que vier curtir o show. Como fica a minha função, então? Vai ficar f de x é igual a 2x mais um valor fixo de R$ 5,00. Então essa aqui é a minha função desse exercício aqui, desse exemplo 1. Descobrindo minha função, já consigo fazer a tabela com facilidade, né? Para você construir essa tabela, você atribui valores aqui no x para encontrar valores no y. Como assim? Ó, se não entrar nenhuma pessoa, concorda que a minha função vai ter essa cara aqui, né? Ó. 2 vezes 0 mais 5. Ele vai receber apenas R$ 5,00. O combinado com o DJ foi um valor fixo de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por pessoa. Se não entrou nenhuma pessoa, ele vai receber apenas esses R$ 5,00. E se entrar uma pessoa, então o cálculo fica dessa forma. 2 vezes 1 mais 5. Resultando R$ 7,00. Se entrar 2 pessoas, você calculando, 2 vezes 2, 4, 4 mais 5, 9. Se entrar 3 pessoas, 2 vezes 3, 6, 6 mais 5, 11. Se entrar 4 pessoas, 2 vezes 4, 8, 8 mais 5, 13. Pronto, agora que eu tenho os valores aqui de x e de y, né, eu consigo construir o gráfico, né? Eu já posso partir para a terceira etapa, que é construir o gráfico. Relembrando que esses valores aqui são os valores dos pontos das coordenadas no gráfico. Vamos verificar agora. Ó. Como o gráfico aqui no plano cartesiano, eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y. A minha primeira coordenada está informando que é 0 de x e 5 de y, ó. 0 de x, onde se encontra, ó? Esse aqui é meu 1, aqui é meu 2, meu 0 é bem nesse pontinho vermelho, onde vocês estão vendo aqui, né, ó. 5 de y vai ser bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, né? Então, ó, tá vendo esse pontinho amarelo? Já fiz a minha primeira marcação ali. Então, esse aqui já está feito. A minha segunda coordenada, quando o meu x for igual a 1, conforme está indicando aqui, ó, 1 do x, a intersecção desses segmentos pontilhados gera um ponto. Esse ponto aqui é justamente essa coordenada aqui, ó, 1 e 7. Legal? Facinho, né? E assim por diante, né? Ó. Qual é o meu próximo? 2 e 9. Então, quando o meu x for igual a 2, o meu y vai ser igual a 9, girando o pontinho.
Meu próximo, quando meu x for igual a 3, meu y vai ser igual a 11. Girando outro pontinho. E quando meu x for igual a 4, o meu y vai ser igual a 13. Como você pode observar, esses pontos aqui, ó, eles estão alinhados. Uma coisa interessante aqui, ó, para cada unidade que eu pulo no meu eixo x, no meu eixo y eu pulo 2 unidades, ó, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13. Então, ele está crescendo proporcionalmente. Depois que você achou esses pontos, basta você passar a reta. Passou a reta, construir então o gráfico da minha função afim, da minha função do primeiro grau. E por que é necessário passar essa reta? É necessário por quê? Porque entre o número 1 e o 2, entre o 2 e o 3 e assim por diante, você tem infinitos números, e esses infinitos números, ele também tem uma relação com essa função aqui, ó, com esse gráfico da função. Lembrando que entre dois pontos, você tem infinitos pontinhos. E cada pontinho desse ele tem uma relação com o eixo x e com o eixo y, onde gera esse pontinho aqui. E com a união desses pontos, você gera esta reta aqui. Legal? Exemplo 2. Construa o gráfico das funções e verifique se elas são crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, no exemplo 2, ele já está te dando a função. Você não precisa fazer as 3 etapas como eu disse anteriormente. Aqui, você vai fazer as 2 últimas, que é construir a tabela e o gráfico, né? Mas antes de fazer esse exercício, vamos pensar um pouquinho. Para determinar uma reta é preciso de quantos pontos? Vamos pensar se você tiver apenas um ponto. Se você tiver um ponto só, esse ponto eu posso passar uma reta em diversas direções, né? Modificando apenas a sua angulação. Agora, se você tiver 2 pontos, você há de concordar que você limita o direcionamento da reta. Ela vai ficar presa somente nessa posição aqui. Concorda? Mesmo que você tiver diversas retas passando por esses 2 pontos, ele vai estar limitando essas retas a ter somente esse comportamento aqui. Legal? Então, para você construir uma reta, você precisa de no mínimo 2 pontos. Tá bom? Construa o gráfico da função e verifique se elas são crescente ou decrescente. Então, partiremos já pela questão A. A minha função é f de x é igual a 2x mais 1. Então, para facilitar a construção desse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x para encontrar o valor de y. Vou escolher, então, alguns números do meu eixo x para encontrar o meu eixo y, né? Então, a minha função é f de x igual a 2x mais 1, né? Eu escolhi o 0. Quando o meu x for igual a 0, quanto que vai valer meu y? A função não é essa? Então, você copia a função e no lugar do x substitui por 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, quando meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 1. Aqui eu tenho uma coordenada. Qual é a coordenada? Aqui, ó. Quando meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 1. Achei um pontinho dessa minha coordenada, tá legal? 0 e 1. E como eu disse anteriormente, a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Como você já sabe que a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, então basta mais um ponto para que eu possa descobrir a minha reta, né? Então, agora eu vou escolher o meu número 2, que é esse número aqui. Nesse caso, a minha função é a mesma, né? Copio ela e no lugar do x, eu substituo por 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, a minha coordenada é 2 e 5. No gráfico aqui vai ficar como? Ó, 2 para x e 5 para y, gerando esse ponto. Faço a ligação desses 2 pontos com uma reta e
Finalizou então o gráfico desta função. Aí eu pergunto para vocês, ó, ela é crescente ou decrescente? Vamos analisar. Se você observar aqui, ó, conforme vai aumentando os valores de x, eu também vou aumentando os valores de y, né? Então essa função aqui é crescente. Legal? Nesse exemplo 3, vamos responder então a B. Nesse caso aqui é o mesmo processo que o anterior, né? Ó, você vai construir uma tabelinha jogando valores de x, né? Que são esses valores aqui, para encontrar os valores de y. Nesse caso eu optei agora pelo número 1. Então, pego minha função, no lugar do x, substituo por 1. Menos 1 mais 3 é igual a 2. Quer dizer, você deve R$1, pagou R$3, agora ficou com crédito de R$2. Então, a minha coordenada vai ser igual a 1 de x e 2 de y. Ó, 1 do x, 2 do y, gerando esse pontinho aqui, né? Cuja minha coordenada é 1 e 2. Agora, faço a opção para outro valor de x. Nesse caso, eu optei pelo 3. Né? Ó, peguei esse 3 aqui, ó, vou substituir no lugar do x. Vai ficar menos 3, que é igual a 0. Então, minha coordenada vai ser igual a 3 do x e 0 do y. Esse pontinho vai ficar em cima do eixo x. Já vi aluno colocar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Aí está errado, tá bom? Se é 3 e 0 do y, o meu 0 do y, ele cai bem em cima da reta do eixo x. Então, por isso que você precisa colocar esse pontinho em cima da reta do eixo x. Legal? Minha coordenada, então, é 3 e 0. Passou a reta e já responde se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, como você pode observar, a minha reta é decrescente. Ah, como você sabe que é decrescente? O valor de y, ele vai reduzindo. Ele é inversamente proporcional nesse caso, né? Ó, quanto maior o x, menor o y. Quando é inversamente proporcional, eu posso dizer que ela é uma reta decrescente. Ok? Outra coisinha para você verificar se a reta ela é crescente ou decrescente é o sinal que está à frente do valor de a. Como você pode observar aqui, o meu valor de a ele não é positivo. Se ele é positivo, você sabe que a minha reta ela vai ser crescente. E se o valor de a ali for negativo, como nesse caso aqui, você sabe que a sua reta será decrescente, legal? Finalizamos a aula, porém não finalizamos o conteúdo. Há muita coisa a ser vista ainda da função do primeiro grau. Vou deixar aqui na descrição algumas atividades para que você possa estar treinando, desenvolvendo cada vez mais, tá legal? E se essa aula te ajudou de alguma forma, eu peço que você dê um joinha para ajudar o nosso canal a desenvolver mais e mais. Também se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as notificações das novas aulas que estão por vir, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau!